Fala, pessoal, bem-vindos aí a 2022, na verdade, né? Acabamos de virar o ano, acabamos de passar aí pelo ano novo e sinto uma dívida com os alunos do cursinho da Poli porque eu gravei todas as aulas de ciclo das rochas, menos uma. A única que faltou foi rochas metamórficas. Então, como o curso inteiro está praticamente pronto, só falta uma aula, eu decidi, mesmo depois de muito tempo, retornar e fazer essa última aula, para a gente não ficar com nenhuma lacuna de pensamento. Eu sei que também, para os alunos que acompanharam o ano de 2021, eu fiquei devendo material de geografia agrária, né? Na verdade, a gente viu muito de geografia agrária, acredito que já está bem completo, mas faltaram algumas aulas e, na medida do possível, eu vou gravando essas aulas, até porque estamos chegando próximos aí da segunda fase. E, bom, 2022 é o nosso ano das eleições, então já deixamos aqui registrado o nosso Fora Bolsonaro, como sempre. É o ano da mudança, esperamos que não tenhamos mais 4 anos de governo Bolsonaro, né? Mas a democracia está aí, ou a falsa democracia, né? Em tempo hábil, em algum momento podemos até discutir esse assunto melhor, mas a democracia está aí, né? E pelo voto, pode ser que tudo mude ou pode ser que continuamos na mesma coisa. Mas, enfim, o nosso assunto de hoje talvez seja muito mais estimulante, que é justamente as rochas, né? Vamos voltar ao estudo das rochas, sempre com aquela premissa de que a gente busca o maior aprofundamento possível em relação aos nossos objetos de estudo, né? Então, aqui a gente não quer fazer uma aula rápida, simples sobre rochas, a gente quer definitivamente se aprofundar nesses conteúdos que, como vocês verão, serão extremamente aprofundados no vestibular, principalmente na FUVEST, que tantas vezes é o nosso objeto de estudo aí, a prova da FUVEST. Bom, então vamos começar. Compartilhar a tela com vocês aqui. E é sem corte mesmo, a gente vai diretão. Bom, então vamos lá. A gente fez um caminho, um percurso enorme para entender o ciclo das rochas, né? A gente iniciou estudando o interior do nosso planeta, entendendo as divisões possíveis, né, a partir da geoquímica ou da geofísica do nosso planeta. Depois nós demos uma olhada nas teorias das tectônicas de placas, que são importantíssimas, né? A teoria da tectônica, que é importantíssima para a gente compreender, né? Na verdade, a gente viu duas teorias, né? A teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas. Depois fomos para minerais, ou seja, tudo aquilo que constitui as rochas, é importante que a gente tenha um breve conhecimento, até para entender as rochas. Depois fomos para rochas ígneas, rochas sedimentares. Na verdade, antes de rochas sedimentares, nós vimos a questão do intemperismo e da erosão, os fatores exógenos, né? Que foi a nossa aula mais longa. Depois chegamos em rochas sedimentares e paramos por aí. E ficou faltando justamente esse tema, que são as rochas metamórficas. Então, por isso, a gente retoma, mesmo depois de muito tempo, os nossos estudos a respeito desse último tema do ciclo das rochas. Bom, então, sem mais delongas, vamos lá. Em alguns momentos a gente vai retomando até conhecimentos anteriores. Mas é muito interessante já começar aqui pensando o seguinte: essa imagem, né, não é por acaso, né? O Corcovado, no Rio de Janeiro, é uma formação, né, é uma feição geomorfológica formada principalmente a partir de gneisses. E os gneisses, que a gente já viu lá em fatores exógenos, um gneisse, na verdade, bem temperizado, né, são, na verdade, rochas metamórficas, né? Então, sendo os gneisses rochas metamórficas, a gente já começa a entender mais ou menos como essas rochas, como a geologia impacta na geomorfologia, né? A gente vai ver, né, logo na sequência, também pretendo gravar as aulas de geomorfologia e a gente vai começar a perceber que, inclusive, cada rocha determina certas feições geomorfológicas, né? Mas, por enquanto, vamos ao estudo geral das rochas, né? Bom, então onde estamos? Justamente nesse ponto aqui, né?
neste quadrado. A gente começou do magma. Por que a gente começou do magma? Como eu disse, a gente poderia começar de onde a gente quisesse. A gente poderia começar pelo metamorfismo, para ir depois para o magma, para depois entender fatores exógenos, mas a gente não fez isso. Por quê? Porque de um ponto de vista didático, é muito mais interessante a gente começar a partir do magma. Por quê? O magma ele gera aquilo que a gente já viu que são as chamadas rochas primárias. As rochas primárias são aquelas que são formadas diretamente a partir da consolidação do magma. Então, as rochas sedimentares, assim como as rochas metamórficas, elas são resultado de outras rochas. Né? Na verdade, as rochas sedimentares, como a gente viu, ela é resultado do sedimento de outras rochas, né? E a partir dos processos, né, de diagênese e litificação relacionados a esse sedimento. Como a gente vai ver agora no metamorfismo, as rochas metamórficas são resultados da transformação de outras rochas, né? Enquanto o magma, na verdade, é esse elemento que a gente considera para entender as rochas magmáticas. Então é muito mais interessante a gente começar do magma, pela definição do que é magma, entendendo como ele forma essas primeiras rochas, para depois entender como, a partir dessas primeiras rochas e seus processos associados, a gente tem a formação de outras rochas, né? Então, a ideia é que as primeiras rochas a se formar foram justamente as rochas ígneas ou rochas magmáticas, e a partir dela a gente começa a entender todo o resto. Mas vocês poderiam entender esse ciclo a partir de qualquer ponto. Vocês poderiam começar a partir das metamórficas, a partir das sedimentares, até porque esse não é um ciclo que a gente pode dizer contínuo, né? Ele tem uma série de atalhos, e esses atalhos, inclusive, a gente já conversou. Então, de uma rocha, a gente pode ter qualquer outra rocha, basicamente, né? Dependendo do processo associado. A gente tenta entender como um ciclo, mas a realidade é que existem uma série de atalhos, uma série de caminhos aí. Bom, então, é este quadradinho que nós vamos estudar agora, né? Vamos entender o que é esse metamorfismo, que é um processo, o que são as rochas metamórficas. Basicamente, são dois processos. Na verdade, é um processo e um tipo de rocha, né? E não sejam ingênuos, né? Como a gente viu lá atrás em rochas sedimentares, dois conceitos podem levar a uma grande discussão, né? Porque para a gente chegar em rochas sedimentares, a gente teve que estudar intemperismo e erosão. E foi a nossa maior aula, só se dedicando a dois conceitos. Nessa, a gente vai se dedicar a um só e as variações de rochas metamórficas que a gente pode encontrar, mas nem por isso é uma aula mais curta, né? Ela tem toda a complexidade que a gente sempre busca trazer. Então, vamos lá. Bom, então, em relação às rochas metamórficas, a gente sempre tem que tentar iniciar a partir da análise do seu ambiente de formação. Então, a gente viu isso também em relação às rochas ígneas e sedimentares, né? A gente sabe o que são as zonas de deposição nas rochas sedimentares, né? O que são essas bacias sedimentares. A gente estudou nas rochas ígneas também ambientes de formação associados a vulcanismo, a diferentes estruturas magmáticas que a gente viu lá atrás. E agora a gente chega nessas rochas metamórficas, né? Agora, quais são exatamente esses ambientes de formação? Bom, geralmente a gente entende muito associado aos limites de placa. Por isso que aquela aula de placa tectônica é muito importante. Então, entendendo o que são limites convergentes, divergentes e transformantes, a gente tem maior possibilidade de compreender a formação dessas rochas, né? Mas, basicamente, as rochas metamórficas podem se formar em qualquer ambiente de formação onde você tenha um aumento da temperatura e da pressão, né? Então, a partir de uma rocha que a gente vai entender como protólito, como nós vamos ver, a variação de pressão e temperatura é fundamental para a gente entender os processos associados ao metamorfismo, né? Então, basicamente, isso se processa geralmente de duas formas, mas a gente vai ver, inclusive, outros modos, né, que não relacionados somente aos limites de placa, né? Mas, de um modo geral, a gente entende que maiores profundidades de formação, onde não se alcança a anatexia, um conceito que a gente já viu lá atrás também, ou seja, maiores profundidades de formação, onde não alcançamos a fusão dessas rochas, né? Ou seja, a transformação dessas rochas em magma, nós temos o aumento da pressão, né? Mas não só isso, né?
a maior profundidade dessa formação também vai acarretar no aumento de temperatura, né? Isso pode resultar também no processo de metamorfismo, né? Ou contato com estruturas mais quentes, né? Isso também resulta no aumento de temperatura, como nós vamos ver. Mas, na verdade, isso daqui é um modelo geral. A gente vai ver cada caso específico que recebe, inclusive, uma classificação específica. Então, vamos lá. Bom, para iniciar, a gente tem que definir o que é metamorfismo, né? A gente pode dizer que o metamorfismo é o resultado de uma série de transformações físicas e químicas das rochas, né? Nesse sentido, a gente pode diferenciar dois processos, que, na verdade, apesar dessa diferenciação, geralmente ocorrem em conjunto. Então, o primeiro processo é o deslocamento mecânico ou a cataclase. Então, aqui são as deformações plásticas, físicas dessas rochas, né? Estão muito associados a diferentes pressões, a diferentes esforços. A gente vai ver que, em relação ao nosso planeta, algumas regiões possuem a pressão como elemento fundamental na formação de rochas metamórficas e outras a temperatura como elemento fundamental. Em outras regiões, a gente entende esses dois processos com uma mesma importância relativa. Mas aqui, de um ponto de vista didático, é mais interessante que a gente faça essa separação. Então, o metamorfismo ele se dá a partir ou desse deslocamento mecânico, ou o que a gente chama de cataclase, que é essa deformação física, que se dá principalmente a partir de pressões diferenciais, ou a partir da recristalização química. Bom, quando a gente fala de recristalização química, a gente está falando exatamente do aumento da temperatura, né? Claro que o aumento da pressão também pode levar à recristalização química, né? Mas, de um modo geral, o que a gente entende? Na recristalização química, a gente tem novos ordenamentos, né? Com, inclusive, novos elementos químicos compondo a estrutura geral dessa rocha, ou seja, pela variação de temperatura, e inclusive até mesmo variação de pressão, a gente pode ter na formação de novos minerais. E é exatamente isso que acontece, como a gente vai ver aqui na sequência, né? Bom, então, como eu disse, essas duas coisas podem acontecer também em conjunto. Tudo depende, inclusive, até do grau de metamorfismo, né? E do tipo de metamorfismo. A gente vai ver que alguns tipos de metamorfismo, ocorrem de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais a alterar a estrutura geral da rocha, mas não recristalizar os seus minerais. E a gente vai ver que em outros tipos de metamorfismo, a gente tem uma recristalização parcial ou total daquela rocha. Mas aqui é muito interessante a gente retornar no nosso gráfico, né? Esse gráfico que tem acompanhado a gente lá desde as aulas de rochas sedimentares, pelo menos. Então, vamos dar uma olhada aqui. A gente já viu que existe o campo ígneo, que existe o campo metamórfico e o campo da diagênese. A gente até já fez algumas relações lá com a diagênese lá atrás, né? A gente viu que a diagênese é o campo de alteração de rochas, onde a gente tem uma variação de temperatura e pressão menor, ao mesmo tempo, menores profundidades do nosso planeta. É preciso sempre se orientar, né? Que pressão e temperatura se alteram progressivamente em relação à profundidade. Quanto mais você se aprofunda em direção ao nosso planeta, maior é a variação positiva de temperatura e pressão. Até já estudamos lá atrás o gradiente geotérmico, vocês já estão manjando tudo isso, né? Agora, para entender o campo metamórfico, a gente tem que observar o seguinte, ele está exatamente entre o campo ígneo e o campo da diagênese. Qual que é a diferença? No campo ígneo, a gente tem as maiores temperaturas e na diagênese as menores temperaturas. Ao mesmo tempo, no campo ígneo, a gente encontra também pressões muito elevadas, que já não aparecem ali no campo da diagênese ou das rochas sedimentares. O campo metamórfico, então, seria essa espécie de transição entre a diagênese, ou seja, entre as rochas sedimentares, e as rochas ígneas, né? Ou seja, é um campo intermediário, né? Se você atinge temperaturas muito elevadas, o que acontece? Você atinge justamente o campo ígneo, né? Você pode novamente colocar aquela rocha em estado de fusão para que ela se torne mais à frente uma rocha ígnea, né? Que é processada em grandes temperaturas a partir do magma, né?
Então, é preciso sempre ter em mente esse gráfico na cabeça. Na verdade, o que classifica essa diferença entre as rochas? Esse gráfico está dizendo exatamente o princípio pelo qual a gente pode diferenciar, de uma maneira geral, as rochas, né? É claro que a gente diferencia também de outras maneiras, a partir de seus aspectos físicos, estruturais, mas, de um modo geral, a gente está identificando o quê? Aqui é um gráfico de 3 eixos, como vocês podem perceber, né? Então, o que a gente identifica em relação aos diferentes campos e às diferentes rochas? Basicamente, o que se altera é profundidade, temperatura e pressão. E claro que cada ponto que você escolhe no gráfico vai identificar uma certa posição desses 3 eixos. Então, existe uma infinidade, na verdade, de possibilidades. E a gente tem que estudar, de um modo geral, como elas surgem, né, no nosso planeta Terra. Então, vamos dar continuidade. Bom, alterações físicas do metamorfismo, voltando lá atrás, então, o que a gente viu no slide anterior, de deslocamento mecânico ou cataclase, né? Bom, o que é importante a gente notar? A gente já viu, inclusive, lá atrás, o que são essas alterações físicas, no sentido da própria estrutura dos minerais. Quando a gente fala de alteração física, qual é a diferença de alteração física para alteração química? Na alteração física, a gente tem uma reordenação da estrutura dos minerais ou das rochas. Ou seja, não há alteração dos elementos químicos daquela rocha. Apenas uma deformação, uma reorganização desses elementos que estão ali constituindo. Então, é interessante notar que cada mineral vai reagir de uma forma diferente a diferentes temperaturas e pressões. É o que está exposto aqui nesse nosso gráfico. Ou seja, retornando lá à aula de mineralogia. Cada mineral, ele tem um ponto de fusão específico, propriedades físico-químicas específicas, como a gente já viu, clivagem, fratura, cor, brilho, composição, tipo de ligação, se a ligação é covalente, se a ligação é iônica, se a ligação é metálica, tudo isso vai influenciar em diferentes características físico-químicas dos minerais. Então, sempre que a gente tentar entender aquele protólito, ou seja, aquela rocha de origem da rocha metamórfica, a gente tem que compreender antes que existem certas composições que induzem a diferentes tipos de processos. Então, aqui a gente está na última aula já vendo, na verdade, a grande complexidade dessa discussão. Né? Porque para cada rocha existem minerais associados com diferentes características que geram diferentes, né? Diferentes formações de rochas. Né? Então, sempre tendo em mente a mineralogia em relação a esses nossos estudos, né? E como nós vamos ver, esses minerais dão origem, inclusive, a outros minerais que fazem parte da cadeia de metamorfismo, né? Bom, então, continuando, além disso, a gente tem as alterações químicas do metamorfismo, ou aquilo que a gente chama de metasomatismo, né? Então, o que é esse metasomatismo? Né? É o processo de substituição química, né, dos minerais. Ou seja, no processo de metamorfismo, a gente tem a alteração da composição geral dessas rochas. Por quê? O aumento da temperatura e da pressão naquele sistema geral da rocha induz a mudanças daqueles elementos. Vocês mesmos sabem, todo processo que a gente pensa associado às rochas, onde a gente tem fusão, enfim, tem uma certa troca desses elementos. É exatamente algo parecido com o que a gente viu lá atrás, relacionado à lixiviação dos minerais, ou seja, até mesmo quando a gente pensa nos processos de intemperismo e erosão, a gente tem o tempo todo trocas químicas, diferentes tipos de formações de rochas, né? Quando a gente pensa as rochas metamórficas, é a mesma coisa. A gente tem essa recristalização que inclui o acréscimo de outros minerais ao sistema da rocha. Esse sistema da rocha, na verdade, ele não é um sistema fechado. A rocha, ela está em contato com o seu ambiente. O que é sistema, né? Para a gente entender melhor. Sistema é aquela ideia de que todos os elementos se influenciam. Quer dizer, se eu mexo num elemento, todos os outros vão, de alguma forma, sofrer um impacto. É uma teoria geral, né? Quando a gente aplica a teoria dos sistemas para entender a geologia, as rochas,
a gente está entendendo ela em relação aos seus sistemas de formação. O que está disponível naquele sistema para a formação daquela rocha? Então, a gente pega uma rocha metamórfica, como o gneiss, que a gente já citou, ele se forma em algum ambiente. E dependendo do ambiente que ele se forma, existem mais ou menos elementos químicos disponíveis, né? Dependendo, inclusive, da sua faixa climática, a gente tem diferentes processos de formação. Então, logicamente, que as trocas também se alteram. Mas o tempo todo, o aumento da temperatura e da pressão vai fazer com que sejam acrescentados naquele sistema os elementos que têm disponíveis de um modo geral, naquela formação regional específica. Então, essa substituição química é muito importante para a gente pensar, né? No sentido da troca dessa composição de uma rocha, que é o protólito, para outra rocha, que é o resultado do metamorfismo. Então, logicamente, acho até que a gente deixa a aula de rochas metamórficas para o final, porque é uma aula um pouco mais complicada, né? Em relação às outras, porque a gente demanda justamente toda aquela bagagem anterior para começar a entender. Mas vamos lá. Bom, aqui entramos também nos tipos de pressão. Isso daqui a gente já viu. Onde que a gente viu isso daqui? Os dois, inclusive, a gente já viu. O primeiro, a pressão estática, a gente já viu em rochas sedimentares. O que são aqueles processos relacionados à diagênese? É justamente esse processo de pressão estática, né? A gente viu que a sobreposição de camadas e mais camadas de sedimentos facilita o processo da diagênese, da litificação e todos aqueles processos associados que a gente estudou. Cimentação, compactação, desidratação, dissolução, tudo isso está relacionado à formação dessas rochas sedimentares. O que acontece nas rochas sedimentares é exatamente o que a gente está vendo aqui. Pressão estática, né? É uma pressão não dirigida. Ou seja, na verdade, é uma pressão que se dá em todos os vetores, né? Desse objeto que a gente está considerando, que pode ser um objeto qualquer. Bom, então vejam aí, antes da compressão e depois da compressão, como que se diminui, né? Se aumenta, na verdade, o volume dessa rocha, mas se diminui o espaço que ela ocupava, né? Então, vejam bem aí como ela se torna muito mais consolidada, né? Com uma pressão muito maior. É claro, né? Antes da compressão, você tem os sedimentos livres e depois você tem a rocha consolidada, né? Isso é basicamente o que a gente viu em rochas sedimentares. Mas aí você vai perguntar, poxa, professor, então, se isso daqui é o que a gente viu em rochas sedimentares, por que a gente está vendo isso de novo? Vamos lá, vamos com calma, né? Vamos ver a pressão dirigida primeiro. A pressão dirigida a gente também já viu o que é a orogênese, né? É a pressão horizontal realizada ao longo da superfície terrestre que forma as grandes cordilheiras de montanhas que a gente conhece. Então vejam aí, no primeiro caso a gente já viu associado à rocha sedimentar, no segundo caso também a gente já viu lá na aula de tectônicas, né? Mas então por que a gente está retomando isso? Poxa, o que tem a ver com rochas metamórficas? Vamos com calma, para a gente não tornar a coisa muito complicada também. A pressão estática, que diz respeito principalmente a essas rochas sedimentares e metamórficas, qual é a diferença entre a pressão estática observada a partir da diagênese e a pressão estática observada a partir do metamorfismo? Na diagênese, essa pressão estática, qual é a única alteração? É o nível de profundidade. Se você tem uma pressão estática ocorrendo mais próxima da superfície terrestre, como a gente viu lá atrás no gráfico dos campos dos grandes grupos de rocha, a gente percebe que a pressão e a temperatura são menores a uma profundidade menor, ou seja, quanto mais próximo da superfície terrestre, menor a temperatura e a pressão. Então, enquanto essa pressão estática ocorre ainda no campo da diagênese, que diz respeito à profundidade, a gente compreende que a gente está ali formando rochas sedimentares. Quando a gente aumenta a profundidade, a gente ainda está vendo a pressão estática, mas em relação ao campo metamórfico, porque aumentou-se a profundidade, tem o gradiente geotérmico, aumenta a temperatura, aumenta a pressão, né? Então, muito bem, essa é a diferença, basicamente, entre os campos, por isso que aquele gráfico é importante.
A pressão dirigida, bom, na verdade a pressão dirigida a gente já viu, mas a gente não viu em relação às rochas. A gente acha que em algum momento, já falei com vocês, que a gente encontra muitas rochas metamórficas ao longo de cordilheiras, né? Ao longo de cinturões orogenéticos. Por quê? Pressão muito alta. A pressão é muito alta, isso facilita a formação de rochas e minerais resultantes do metamorfismo. Agora, esse tipo de pressão pode ocorrer conjugado, né? Você pode ter tanto uma pressão dirigida, ao mesmo tempo que você tem uma pressão estática. Claro que quando a gente observar a rocha com esses dois tipos de pressão, a gente reconhece que ela tem algum nível de pressão em todos os vetores que a gente considerar, só que tem um vetor específico com uma pressão muito maior. É o que ocorre quando a gente observa esse tipo de rocha lá nos cinturões orogenéticos, como a Cordilheira dos Andes. Então, observem aqui, na verdade, isso daqui induz ao erro. Por quê? Não tem uma pressão dirigida só nessa região. É que aqui é o vetor principal de pressão, de maior pressão. Mas a gente ainda tem pressão vindo daqui e tem pressão vindo de baixo também. Né? É essa a ideia que a gente tem que criar. É claro que a gente observa essas coisas em separado para facilitar, de um modo didático, para a gente compreender melhor. Né? Mas, na verdade, ela ocorre em todos os sentidos. Bom, por que isso é muito importante? Porque, como a gente viu, o metamorfismo se dá através de alterações de pressão e temperatura. É a alteração da rocha, a recristalização de seus minerais, a reorganização de sua estrutura, resultado das alterações de temperatura e pressão. Isso é metamorfismo. Bom, então vamos agora que a gente já tem uma noção geral do que é metamorfismo, estudar a estrutura e textura das rochas. Vamos lá. Então, o que define as estruturas metamórficas? Quando a gente fala estrutura, lembrem-se sempre que a gente está falando da organização atômica, igual o que a gente viu lá atrás em mineralogia. A estrutura de uma rocha é resultado da organização interna de seus átomos nas suas moléculas. Então, por isso que a mineralogia é importante, porque aqui a gente tem condição agora de entender como que se dá a estrutura de uma rocha. É resultado dos seus minerais constituintes. Então, a gente está falando dessa organização atômica. O que vai definir, então, essas estruturas? Primeiro, a composição e a estrutura mineralógica, ou seja, a composição anterior, o protólito, que a gente diz, né? A rocha de origem. Então, para toda a rocha metamórfica, existe uma rocha de origem, que pode ser qualquer outra rocha. Pode ser uma rocha sedimentar, pode ser uma rocha ígnea, ou pode ser até mesmo outra rocha metamórfica. Uma rocha metamórfica, que já sofreu metamorfismo, pode novamente sofrer um metamorfismo de um grau maior e se tornar uma outra rocha metamórfica de outro tipo, como a gente vai ver. Existe uma sequência, inclusive, dessas transformações. Mas, por agora, vamos dar uma observada em alguns protólitos. Vamos lá. Granito. Ele pode se transformar no gneiss, que a gente viu lá atrás, que é a composição do Corcovado, né? Ele é de gneiss. Em geomorfologia, a gente vai entender um pouco melhor isso. Do arenito, a gente tem o quartzito. Essa não é inclusive, tão difícil de entender, né? Arenito lembra areia. Geralmente, qual a principal composição da areia? Ela é uma textura, uma unidade textural, né? Ela é uma unidade granulométrica, mas geralmente ela é composta pelo quê? Ela é composta por quartzo, né? Então, se arenito é composto fundamentalmente por grãos de quartzo, a gente diz quartzito, é a rocha metamórfica resultante. O calcário também é uma rocha sedimentar do tipo química, como a gente já viu lá atrás. E ela forma o quê? O mármore, né? O mármore, que inclusive eu tenho aqui, que já a gente vai dar uma observada um pouquinho melhor, né? Mas o mármore, que é essa rocha que muita gente tem dentro de casa como ornamento, né? Então, o mármore também é uma rocha metamórfica que vem de uma rocha sedimentar. Tá? Agora, o segundo ponto é o quê? O grau de metamorfismo. Ou seja, existem diferentes graus de metamorfismo. Se for um metamorfismo de grau baixo, a gente tem uma rocha com menos minerais recristalizados, que mantém a sua estrutura mais próxima da estrutura do protólito. Né? Quando a gente tem um grau de metamorfismo muito alto, geralmente se altera quase que completamente a estrutura do protólito, né? E se altera quase que completamente, pouca coisa resta, porque restam poucos minerais,
da sua antiga formação, né, a sua própria composição química também é profundamente alterada. Então, é mais ou menos esses dois pontos que definem as estruturas, né? Composição química, que é resultante da estrutura mineralógica, e o grau de metamorfismo, o quanto aquela rocha sofreu algum tipo de um metamorfismo mais leve ou mais elevado. Bom, muito bem, vamos continuar. Para dar sequência, a gente vai estudar alguns tipos de estruturas, né? Então, estruturas importantes das rochas, né? Das rochas metamórficas. Então, se ela é resultado do seu protólito, a gente tem que levar em consideração os minerais que constituem essas rochas. O que é essa estrutura xistosa, então? O xisto é uma rocha metamórfica. A gente viu lá atrás o xisto betuminoso. O xisto betuminoso, ele é uma rocha sedimentar. E justamente por isso ele forma grandes reservas de gás, como a gente viu lá atrás, né? Mas nesse caso, a gente está pensando aqui no xisto rocha metamórfica, não confundir com o que a gente viu lá em rochas sedimentares, né? E que tipo de estrutura xistosa é essa? Vamos pensar então na sua composição química, né? Primeiro de tudo, qual é a composição geral do xisto? Ele é formado por micas. A gente viu lá em mineralogia qual a importância da mica. A mica, ela tem apenas um plano de clivagem. A gente fez a diferenciação entre plano de clivagem e fraturamento. Qual que era essa diferenciação? Plano de clivagem é quando a gente tem uma estrutura preferencial de quebra do mineral, resultado da sua própria organização atômica, né? Onde a gente tem algumas ligações mais frágeis do que outras. A fratura não. Geralmente a fratura ela aparece onde? Em minerais que possuem, em relação a todas as suas ligações químicas, uma mesma intensidade de coesão, de força, de ligação. Então, não existe um plano preferencial, porque não existe uma ligação, né, mais frágil em relação a essa molécula. Bom, aqui a gente está entendendo, então, como que a estrutura do xisto é resultado da sua mineralogia, né? Então, isso é transposto para a rocha. Um plano de clivagem, que é a clivagem da mica, é transposto para a rocha e a gente vê uma estrutura realmente achatada, alongada, né? Como se fossem várias folhas, né? Vamos relembrar aqui a mica, né? Para a gente não deixar ela de fora. Essa daqui é a mica. A mica, ela é formada por vários planos, né? Várias clivagens, né? Então é como se fosse um livro que a gente pudesse passar as páginas, né? São várias e várias e várias folhinhas, mais ou menos algo desse tipo, né? É como se isso daqui, né, fosse uma das páginas da mica aqui que eu arranquei. Isso é transposto para o xisto, né? Então, como vocês podem ver, várias folhas, né, aqui como eu estou indicando na seta, que compõem o xisto, né? Então, o xisto, ele é resultado dessa sua mineralogia, né? A mineralogia da mica é transposta para a rocha. E existem essas foliações, né? A xistosidade é um tipo de foliação. A gente fala a xistosidade como um tipo de foliação. No caso, é característica do xisto, como o próprio nome indica. Mas, na verdade, a gente tem vários tipos de feições, vários tipos de foliação, né? A xistosidade é um exemplo, mas a ardósia, como essa rocha que a gente está vendo aqui, é outra rocha metamórfica que é folhada. Agora, por que ela é exatamente folhada desse jeito? A gente tem que pensar que, quando ocorre o metamorfismo, como a gente vai ver, ocorre uma certa orientação desses minerais. Então, uma rocha pode ser muito mais orientada durante o processo de metamorfismo. O que isso quer dizer? O xisto ele pode se organizar em relação aos seus minerais e exibir uma feição muito mais folhada do que a do seu protólito, né? Então, existem vários tipos de foliação, como a gente vai ver. A clivagem ardocífera, né, da ardose, a xistosidade do xisto e o bandado gnáisico, né? Na verdade, o que está alterando em relação a um tipo de foliação e a outra? O aumento da granulometria de diferentes composições, né? A ardósia, ela já é muito mais, vamos dizer assim, triturada, sofreu um processo maior de deformação mecânica. O xisto está ali num nível intermediário e o gnáisico ele já está num nível muito menor, né? Você percebe grãos, né?
muito maiores. Mas claro que isso depende do ambiente de formação, existem gnáises mais com um nível maior de metamorfismo, que a gente está vendo um esquema geral. Bom, outros tipos de estruturas, né? Estrutura granular, né? Então, os minerais não seguem uma orientação ou faixa. Como eu disse, o processo de metamorfismo pode induzir, né, a uma formação laminar por conta dessa orientação desses minerais, né? Na estrutura granular, a gente tem minerais com pouca tendência à formação laminar, com pouca tendência à formação desses tipos de foliação, né? Então, ocorrem áreas com pouca pressão orientada, como a gente viu lá atrás. Como tem pouca pressão orientada, né? Ou seja, a formação dessas folhas, ela está muito relacionada à pressão orientada, porque é justamente ela que vai reorganizar. Nesse caso, da estrutura granular, a gente não tem tanta essa influência da pressão orientada. Nesse caso, o que a gente tem, então? Uma estrutura mais homogênea, né? Claro que isso também diz respeito ao tipo de mineral, né? Inclusive que compõe, mas principalmente ao seu ambiente de formação. Como a gente viu, o mármore, ele tem essa estrutura orientada, né? Esse daqui é o mármore. A gente pode ver algumas estruturas orientadas, né? Algumas linhas, né, de formação desses minerais. No caso aqui tem moscovitas, anfibólios, quartzo, feldspato, né? Que são orientados de alguma forma, alguns mais do que outros, né? Os que a gente mais percebe, por exemplo, nesse daqui, são as micas e os anfibólios. Eles estão bem mais orientados que o feldspato ou o quartzo, que na verdade funciona como uma espécie de matriz mineralógica da rocha, né? Já nesse caso, a gente está vendo aqui também o mármore, né? Ele é resultado do calcário, que é uma rocha sedimentar. E nesse caso, devido ao baixo nível de pressão orientada, a gente tem uma estrutura mais homogênea. Então, existem diferentes tipos de mármore. Mármores que, devido a uma maior pressão orientada, possuem justamente essa estrutura, né, dirigida, e outros que, devido a um menor índice dessa pressão, possuem uma estrutura mais homogênea. Bom, as fraturas, né? Bom, aqui, na verdade, a gente já discutiu, né? Nesse caso aqui, se eu perguntasse a vocês se essa rocha teria maior nível de... se ela seria mais propícia a um fraturamento ou a uma clivagem, né? O que vocês me diriam? Provavelmente fraturamento, né? Por quê? Diferente do xisto lá atrás, que a gente viu que é uma rocha que apresenta esses planos de clivagem, ou seja, apresentam uma quebra específica, né? Esses planos de clivagem que eu digo é resultado da sua mineralogia interna, né? A rocha é resultado dessa mineralogia. Então, esse plano de clivagem fica muito evidente na sua composição mineralógica. Aqui a gente já não vê esses planos de clivagem, né? A gente vê uma estrutura muito mais propícia ao fraturamento. A gente não vê um plano preferencial de quebra. Resultado do quê? Como eu disse lá atrás, ligações atômicas, né, de mesma intensidade. Então, planos de quebra pouco definidos, né? Planos, estruturas mais coesas, né? Então, muito bem. Agora, a estrutura gnáisica, né? Bom, aqui a gente já vê a orientação desses minerais, né? É uma espécie de fusão da estrutura xistosa, que foi a primeira que a gente viu, com a estrutura granular, que foi a anterior. Então, é como se fosse uma união entre essas duas, né? A gente percebe a orientação desses minerais e uma matriz mineralógica fina. É até mais próximo do que a gente está percebendo nesse mármore aqui, né? Uma estrutura mais gnáisica, né? Onde você tem uma matriz mais fina e onde você tem estruturas, né, orientadas, onde você tem orientação desses minerais. Então, o gnais é um exemplo. E a gente tem a estrutura cataclástica. Como o próprio nome já diz, o que é o cataclástico? Que a gente já viu até lá atrás em rochas sedimentares. É quando você tem uma deformação mecânica. Quando, na verdade, não há recristalização. Então, houve só... é como se eu pegasse a minha rocha, colocasse num liquidificador e batesse ali dentro. Quer dizer, eu apenas estou moendo as rochas, né? Aumentando o seu gradiente granulométrico, né? Na verdade,
diminuindo seu gradiente granulométrico, com uma matriz muito mais fina, né? E formando uma outra rocha. Então é formado pelo esmagamento, cisalhamento das rochas minerais, né? E um exemplo é o protomilonito, né? Como a gente vai ver, os milonitos, protomilonitos, ultramilonitos são resultado principalmente dessas deformações cataclásticas, ou seja, não houve exatamente uma mudança, inclusive na própria estrutura, na própria composição química, mas na estrutura dessa rocha, né? É como se a gente alterasse a estrutura, mas não alterasse em grande parte a sua composição química, né? Bom, muito bem. Então, quais são os tipos de metamorfismo? Bom, até aqui a gente viu os tipos de estruturas magmáticas. Quais são as estruturas magmáticas? Vimos. Agora, vamos aos tipos de metamorfismo. Né? A gente tem que entender que existem vários tipos de metamorfismo. Então, metamorfismo regional ou dinamotermal, metamorfismo cataclástico ou dinâmico, contato ou termal, soterramento, hidrotermal, de fundo oceânico, metamorfismo de impacto. Tudo isso é muito importante para a gente entender como que se dá a formação dessas rochas metamórficas, né? Então, vamos lá tentar entender cada um deles e entender quais processos estão associados, se em algum deles a pressão se sobrepõe à temperatura ou a temperatura se sobrepõe à pressão, tudo isso é muito importante conhecer, é até questão importante de vestibular. Então, vamos dar primeiro uma olhada aqui, né? Aqui é um esquema geral desses tipos de metamorfismo. Então, a gente tem do 1 ao 7. Qual que é o ideal para vocês, né? Que vocês sejam capazes de observar isso daqui e, sem a ajuda da legenda, sabem identificar. Isso daqui que vai aparecer provavelmente no vestibular para vocês. Identificar que é metamorfismo é fácil, né, gente? Mas identificar o tipo de metamorfismo já é mais difícil. Então, se é 1, você sem olhar na legenda tem que dizer metamorfismo regional. 2, também metamorfismo regional. 3, metamorfismo regional, enfim. E assim por diante. Isso daqui vai se tornar muito mais claro na medida em que a gente observar cada tipo de metamorfismo, né? Bom, e continuando, né? Aqui são algumas fotos que eu coloquei do Decifrando a Terra que eu não achei na internet, mas que são muito elucidativas, né? Então veja o seguinte, a gente sabe que existe um gradiente geotérmico, que na medida em que a gente se aprofunda no nosso planeta, existe um aumento da temperatura, né? E um aumento da pressão. Essas linhas são identificadas como isotermas. O que são essas isotermas? São linhas onde a gente tem uma temperatura média específica. Então, a partir das isotermas, a gente pode identificar o grau de metamorfismo, por exemplo. Quer dizer, se eu tenho uma isoterma aqui de 600, aqui na verdade que estão os graus, né? De 600 graus Celsius, que ainda está em verde, considerado, na verdade 600 graus, considerando em relação ao planeta Terra, é uma temperatura baixa, né? Então, se a gente tem uma isoterma aqui, o que a gente compreende? Que é um grau mais baixo de metamorfismo. Quando a gente começa a ir para 800, 1000, 1200, aí a gente já está entrando até no campo ígneo, né? Então, e é interessante entender como essas isotermas, elas na verdade são também repassadas na questão da subducção, né? Aqui a gente tem uma placa em subducção e a gente tem a continuidade dessas isotermas, identificando linhas, então, com médias gerais de mesma temperatura. Bom, vamos então para o primeiro tipo de metamorfismo. Metamorfismo regional ou dinamotermal. Ele está muito associado ao quê? Às placas tectônicas. Por quê? Ele ocorre no contato de placas. Então, é no contato convergente de placas, né? No limite convergente, né? Então, se dá onde que você vai achar esse tipo de metamorfismo? Cinturões orogênicos nos limites de placas convergentes. E como que se dá? Bom, gente, isso daqui, como a gente já viu, pressão dirigida, né? Você tem um encontro, uma pressão horizontal na superfície terrestre, que tem como consequência a formação dessas rochas metamórficas. Então, é pelo aumento de pressão, mas também pode ser identificada pelo aumento de temperatura, né? Então, na verdade, é uma combinação entre aumento de temperatura, pressão litostática e pressão dirigida. As três coisas estão agindo para formar rochas metamórficas nessas regiões. O que a gente pode pensar aqui? Aqui a gente já pode identificar, por exemplo, os graus de metamorfismo. Então, nessas regiões
ao topo da cordilheira, a gente diz o quê? Tem um grau de metamorfismo mais baixo, né? Tem uma pressão dirigida mais baixa, né? Tem uma temperatura, porque ele está mais próximo da superfície, muito menor. Então a gente tem, não tem nem ali no topo a gente vai encontrar exatamente, claro, a gente pode encontrar seguindo o princípio do que a gente viu lá atrás em temperismo e erosão, em fatores exógenos e em fatores endógenos também. Quer dizer, por que eu encontro rochas metamórficas na superfície terrestre, se na verdade elas são formadas lá no interior do planeta? Ué, porque o nosso planeta é dinâmico. Né? O movimento das placas empurra essas rochas metamórficas em superfície, ao mesmo tempo que as forças exógenas vão esculpindo a nossa superfície até encontrar essas rochas metamórficas. Então, tanto há um processo de empurrar o que está embaixo para cima, quanto há um processo de remover o que está em cima para o que está abaixo ascender. Então, nesse sentido que a gente encontra rochas metamórficas, mas seu ambiente de formação não é necessariamente ali. Em superfície, não é ambiente de formação de rocha metamórfica, ao menos que a gente tenha uma altíssima pressão. Né? O que a gente está vendo aqui, então? No interior dessa cadeia montanhosa, a gente vai encontrar essas rochas metamórficas. Né? Enfim, como a gente já viu, ardósias, filitos, né, micaxistos, anfibólios, enfim, que na verdade são tanto minerais, né, quanto rochas que, sofrendo o processo de metamorfismo, se formam no interior ali da cordilheira. E claro, quanto maior a pressão, o que geralmente vai se processar bem no interior da cordilheira, maior o índice de metamorfismo. Quanto também maior, claro que aqui a gente tem uma subducção. Na subducção, o que ocorre? Rochas são empurradas em direção ao interior do planeta. Essas rochas são empurradas, vão sofrendo aumento de temperatura também, o que ocasiona o processo de metamorfismo. Bom, então ele está associado a esse processo de deformação a partir de pressões horizontais na superfície terrestre. Bom, agora o metamorfismo dinâmico ou cataclástico, é exatamente o que a gente viu lá atrás, da estrutura cataclásticas, né? A gente tem esse tipo de deformação geralmente próximo de falhas ou transcorrentes ou convergentes, né? Quais são os tipos de rochas associados? Os milonitos, né? Na verdade, iniciando do maior índice de metamorfismo para o menor, a gente tem o quê? Os ultramilonitos, os milonitos e os protomilonitos. Percebam, os ultramilonitos, eles estão bem no contato da placa. Os milonitos, eles já estão ali numa distância intermediária, né, entre os ultramilonitos e os protomilonitos. Já os protomilonitos já estão bem mais distantes. Por quê? Eles estão identificando exatamente o índice de deformação cataclástica dessas rochas. Ultramilonitos, ultradeformados, milonitos, M médio, né? E protomilonitos ainda em formação, proto, né? Ainda em formação. Então vamos ver aqui, né? É a deformação mecânica, como a gente viu lá atrás, nesse tipo de estrutura. Não há recristalização química, né? Então, se a gente começar, aqui a gente tem os ultramilonitos, intensamente moído, grãos com dimensões da ordem de 1 micron, muito pequeno, né? Os milonitos são intensamente cisalhados, mas ainda menos que os ultramilonitos. Eles vão apresentar as dimensões dos seus minerais constituintes entre 0,01 e 0,1 milímetro. Os protomilonitos, eles já são um material menos triturado, nem por isso não deixam de ser materiais triturados, né? Já são um pouco menos, com dimensões que variam de 1 milímetro até 1 metro. Então vejam que aqui, por que se dá essa diferenciação? Quanto mais próximo do limite, maior a intensidade do contato. A falha transcorrente, como a gente já viu lá atrás, ela não, de fato, ela não ocasiona um choque, né? Mas só o processo de transcorrer, né? De se movimentar ao longo de outra placa, mesmo que não tenha convergência ou divergência, gera uma espécie de choque, né? Gera uma quebra, gera um tipo de cisalhamento, como a gente vai ver, né? O que é cisalhamento? Também é interessante colocar aqui, né? Cisalhamento, fraturamento das rochas sob a ação de esforços laterais, ou seja, dois esforços paralelos em sentido oposto, exatamente o que a gente está vendo nesse tipo de falha. Bom, aqui a gente tem os porfiroclastos, né?
Então, entre esses grupos de rochas cataclásticas, que a gente já viu que não há recristalização, a gente nota a diferença de granulometria, né? Da rocha da rocha e os porfiroclastos, né? Então, o que são esses porfiroclastos? São exatamente essas estruturas que estão aqui no interior da rocha. Quer dizer, você tem, então, uma matriz mais fina e uma matriz mais grossa conjugada. Resultado do quê? Diferentes durezas, né? Diferentes resistências, na verdade, dos minerais que constituem cada rocha. Então, naturalmente, eu posso pegar uma rocha, essa daqui está intensamente moída, mas eu posso observar alguns minerais que se mantiveram mais, com uma granulometria muito maior do que outros. Bom, metamorfismo de contato ou termal. Bom, o metamorfismo de contato ou termal, ele é resultado do contato, lógico, né? De estruturas quentes com outras estruturas pré-formadas. Então, por exemplo, é justamente o contraste de temperatura entre rochas. Se eu tenho a formação de uma grande estrutura magmática, o que acontece é que essa estrutura magmática vai estar muito mais quente. Então, eu tenho a formação de um batólito, de um lacólito, enfim. Vamos pegar o exemplo do batólito, que talvez seja mais interessante, a gente já viu lá atrás, em rochas ígneas. Essa estrutura que se forma acende em superfície, pode acender, como a gente também já viu. Só que, sendo recém-formada, sua temperatura é muito maior. Então, o contato dessas outras rochas, como por exemplo a gente observa aqui, pode ocasionar um processo de metamorfismo. Então, veja o seguinte, esse tipo de metamorfismo, ele levou em consideração qual o elemento principal? A temperatura. É diferente do regional que a gente viu lá atrás. No regional, temperatura e pressão litostática e dirigida são fundamentais. Esses três aspectos estão conjugados, né? Quando a gente chega nesse tipo de metamorfismo, aqui é a predominância da temperatura. Não quer dizer que a pressão não influencie, pode influenciar. Em algum sentido, a gente pode pensar que essas rochas que estão mais aprofundadas, né, elas sofrem também influência da pressão de alguma forma. Né? Mas, de um modo geral, é a temperatura aqui que está ocasionando essas transformações. E aí a gente tem o quê? A formação de estruturas concêntricas, de anéis ao redor de rochas ígneas. Então, por que de anéis? Porque a rocha ígnea recém-formada é extremamente quente. Ao redor dela, as rochas encaixantes, que estão mais próximas dessas estruturas ígneas, vão sofrer um aumento de temperatura muito grande. Podem sofrer ou anatexia, novamente se transformar em magmas. No caso de uma estrutura na superfície terrestre, isso não aconteceria facilmente, né? Porque já está se resfriando aquele granito. Mas, de qualquer forma, aquela estrutura encaixante vai sofrendo de modo concêntrico diferentes índices de metamorfismo. A rocha que está mais próxima, a rocha encaixante mais próxima da estrutura granítica, vai sofrer um alto índice, um índice muito maior de metamorfismo, enquanto aquelas que estão um pouco mais distantes, apesar de estarem também em contato com aquela temperatura, vão sofrendo índices menores de metamorfismo. Ok? Então, esse é o metamorfismo de contato ou termal, um tipo de rocha que a gente tem muito em consequência desse metamorfismo de contato, é a Hornfels, né, que se forma através do metamorfismo de contato. Então, a aparência está mais próxima de qual estrutura? Da gnáisica, que a gente viu lá atrás, né? Como se fosse uma conjugação da estrutura foliada com a estrutura granulada, né? Então, essa é a estrutura agnáisica que mais se aparenta às Hornfels, né? Bom, agora o metamorfismo de soterramento. Bom, aqui a gente também já viu, foi exatamente a pressão litostática que a gente viu lá atrás, né? Ocorre durante a subsidiência de bacias sedimentares, ou seja, existe um pacote de rochas sedimentares em cima que, na medida da sua subsidiência, ou seja, na medida do seu aprofundamento na crosta terrestre, aumenta a temperatura e a pressão das rochas que estão logo abaixo e aumentam, portanto, o índice de metamorfismo. O pacote de rochas, na medida em que é soterrado, vai sofrer tanta alteração de pressão
quanto a alteração de temperatura. Nesse caso, as duas são importantes para a gente entender aqui, né? Então, basicamente, é exatamente aquilo que a gente viu. Em algum momento, a gente sai numa bacia sedimentar, em algum momento, a gente sai do campo sedimentar e entra no campo metamórfico, a princípio, por conta, né, na teoria geral, por conta do aumento da temperatura e da pressão. Claro que o nosso planeta, sendo dinâmico, é o grande problema. A gente pode encontrar um assoalho formado somente de rochas ígneas abaixo dessas bacias sedimentares, por quê? Tudo depende da movimentação de placas, de rochas que foram empurradas para aquela região. Na verdade, está tudo extremamente embaralhado, mas essa é a teoria geral, né? Então, basicamente é isso. Aumentou a pressão e aumentou a temperatura por conta do soterramento. Metamorfismo hidrotermal, né? O que é o metamorfismo hidrotermal? Bom, na verdade, é a formação de veios, né? O que são veios? Veios nas rochas, por exemplo, ou em estruturas geomorfológicas gerais. A gente tem veios de granitos nas rochas. Eu acho que eu cheguei em mineralogia a mostrar um veio num feldspato que eu tenho aqui em casa, né? Ou seja, são intrusões, né, dessas estruturas. Aqui, no caso, a gente está vendo um granito, então, intrusões de, por exemplo, de magma, que pode ocasionar também, né, a formação de rochas metamórficas, né? Então, a percolação aí pode se dar em relação a vários materiais, né? No caso, a gente está pensando aqui em relação ao granito, que teria como sua principal composição, né, todos aqueles minerais que a gente entende das rochas, desse tipo de rocha, né? Enfim, quartzo, feldspato, anfibólios, micas, enfim. A percolação desse material mais quente, que pode ser um material qualquer, em contato com esses caminhos que a gente tem entre as rochas encaixantes, pode levar ao processo de metamorfismo. Basicamente, essa é a ideia. Metamorfismo de fundo oceânico. Aqui já é um metamorfismo, a gente já viu um tipo de metamorfismo associado à rocha, a placa convergente, a limite convergente. A gente já viu um tipo de metamorfismo associado a limite divergente, a limite transcorrente, e agora a gente está vendo um tipo de metamorfismo associado a limite divergente. E a gente já viu outros metamorfismos que não estão nem associados a limites de placa. Então, é só em limite de placa que a gente encontra o processo de metamorfismo, né? Mas esse metamorfismo de fundo oceânico, basicamente, é o quê? Vocês já sabem, lá da aula de tectônica de placas, a gente viu que nas placas divergentes que se formam ao longo dos oceanos, como a grande cordilheira de montanhas que a gente tem aqui, que a gente chama de cordilheira mesoatlântica, né? A gente tem um alto índice, né, de cristalização de magma nessas regiões, né? Por quê? Justamente você tem o acesso do manto superior à superfície oceânica, né? Por conta desse rifteamento. Então, onde que ocorre os maiores processos vulcânicos do nosso planeta? Nos oceanos. A gente já fez essa pergunta lá atrás também. Resultado, esse grande índice de vulcanismo, né, ocorrendo ao longo do assoalho oceânico, resulta na formação de rochas metamórficas que estão em contato com esse material mais quente, que é o magma. Agora vejam, aqui qual é o elemento fundamental? A temperatura. A gente já viu lá atrás que o metamorfismo cataclástico é resultado, qual é o principal elemento? A pressão. Nesse caso, o principal elemento, temperatura, né? Metamorfismo de fundo oceânico. Muito bem. E o metamorfismo de impacto? Bom, isso daqui é mais lúdico, né? Até interessante quando a gente pode visitar uma cratera para entender como que se dá esse tipo de metamorfismo. Mas, basicamente, meteoritos que atingem o nosso planeta induzem o processo de metamorfismo. Por quê? Um meteorito, né, quando atinge a superfície terrestre, está numa temperatura altíssima. O próprio impacto gera uma temperatura altíssima, na verdade, né? E uma pressão gigantesca, um impacto gigantesco, né? Um impacto muito poderoso. Resultado, né? O que a gente tem? Então, nessa cratera de impacto, a gente tem a formação de círculos concêntricos de diferentes níveis de metamorfismo. No ponto onde o meteorito atingiu a superfície terrestre, a gente tem um metamorfismo de altíssimo nível. Conforme a gente vai tomando distância, a gente vai vendo uma série de anéis
com diferentes índices de metamorfismo. Então, índices maiores, índices menores, a depender da distância do foco, da distância de onde esse meteorito atingiu a superfície terrestre. Então, para vocês terem a ideia, né, o calor gerado pode ser de até 5.000 graus Celsius, né, que é elevadíssimo, né? Então, isso tudo resulta também no processo de metamorfismo, ou seja, é um tipo de metamorfismo que é independente de placa tectônica. Ele pode ocorrer em qualquer local do planeta, basta que um meteorito atinja a superfície terrestre. Bom, agora nós vimos os tipos de metamorfismos, vamos entrar no grau de metamorfismo para dar uma olhadinha, pegando já a deixa desse metamorfismo de impacto. Então vamos lá. A depender da temperatura, a gente tem a formação de novos minerais. Então vamos dar uma olhada aqui. A clorita, ela já é de baixo grau de metamorfismo. Então, se eu pegar uma rocha, como eu tenho aqui um mármore, né? Se eu pegar esse mármore e eu tentar observar sua composição granulométrica, se eu observar que ele é formado por... Eu estou pensando de uma maneira hipotética, pessoal. Se eu pensar que ele é formado basicamente por clorita, eu vou pensar, então é de baixo grau de metamorfismo. Clorita aparece em baixo grau. Bom, muscovita já é de um grau diferente, né? Muscovita é o quê? É uma variedade de mica. A muscovita, ela já está aí do baixo para o médio. A biotita já é médio. Granada, que é esse mineralzinho que a gente tem aqui, de nome peculiar, né? Mas parece realmente uma granada, né? Bem pequenininho, a gente já considera de médio para alto grau. Staurolita, já indo para alto grau, né? E silimanita também, alto grau. Já o quartzo e o feldspato, eles aparecem geralmente em todos os graus, né? Tanto no baixo quanto no alto, porque são minerais muito resistentes, né? Então ele aparece em todos, né? Não, basicamente, eu pegar uma rocha, eu não vou saber se uma rocha é de baixo ou alto grau analisando a sua composição de quartzo ou feldspato. Eu vou analisar outros minerais que sofrem essa transformação. Por quê? Quartzo e feldspato aparecem em quase tudo, né? Eles são um dos últimos minerais a se cristalizar, são resistentes, aparecem em toda a superfície terrestre, isso a gente já viu. Então, em quase todas, eles, na verdade, vão compor a grande parte da matriz dessas rochas. Então, indiferente, se eu for analisar, eu posso usar esse tipo de levantamento para outros fins, mas não para identificar o alto ou baixo grau de metamorfismo. Porque, na verdade, todas as rochas de baixo ou alto grau vão apresentar quartzo e feldspato. E as rochas também obedecem esse tipo, né? Essa variação de metamorfismo. Então, argilito já é de baixo grau, né? Ele vem de outra rocha sedimentar, né? A base de argila. A ardósia, né? Depois filito, xisto, micaxisto, gneiss e ultrametamorfismo, né? Então também tem uma sequência, né? De transformações de rochas em graus mais altos ou mais baixos. Bom, aqui são alguns tipos, né? São, na verdade, as classificações dos tipos de metamorfismo. Então, o epimetamorfismo, que é o epimetamórfico, é o grau mais baixo, né, de metamorfismo, né? Aqui, na verdade, a gente vai ter uma ideia geral, né? Porque, na verdade, isso daqui já é um nível de aprofundamento muito grande, né? Mas interessante para a gente pensar em algumas classificações. Então, a gente diz que os filitos e as ardósias passaram pelo processo de epimetamorfismo, por exemplo, né? Mesometamórfico, o mesometamorfismo, né? A gente já entende, meso é meio, né? Grau intermediário de metamorfismo, né? Granulação fina para média a gente encontra, né? O catametamórfico, né? Que já é um nível mais intenso, a gente tem uma granulação mais mediana. Mas, na verdade, pessoal, isso daqui, apesar de a gente pensar como uma espécie de teoria geral, não é exatamente certo em relação à granulação. Quer dizer, granulação fina a gente vai encontrar em altos graus de metamorfismo também, né? Dependendo se o fator principal foi a temperatura, a pressão, a gente, na verdade, vai ter diferentes tipos de granulação, né? Então, na verdade, a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer esse tipo de definição, né? Algumas rochas cataclásticas, os ultramilonitos, eles têm uma granulação muito fina. Então, é um grau intenso de metamorfismo.
Né? Agora, outros que possuem um grau intenso de metamorfismo a partir da temperatura pode manter uma granulação média para alta, inclusive, dependendo do seu ambiente de formação. Então, o que é mais importante aqui é as classificações, porque, na verdade, a questão da granulação, a gente podia apagar isso e colocar como relativo. Depende do seu ambiente de formação, das características específicas, do protólito, da composição mineralógica, se a temperatura ou se foi a pressão o principal elemento na formação dessa rocha, etc. Né? Mas é isso. E agora a cadeia de metamorfismo, a gente vê aí, né? Como que a gente tem, então, do argilito, a gente vai para a ardósia, para o filito, para o micaxisto e para o gneiss. Então, existe uma cadeia também de formação. Uma rocha metamórfica pode ser resultado de outra rocha metamórfica, a depender do grau de metamorfismo, do grau de aumento e variação de temperatura e pressão. Bom, alguns exemplos, então, de rochas metamórficas, a gente vê aí o xisto, a ardósia, filito, mármore e anfibólios. Né? Na verdade, os anfibólios são o quê? São minerais. Né? Mas são minerais, são comuns em rochas metamórficas, como a gente vê a olho nu no próprio mármore. Né? Bom, e alguns exemplos de metamorfismos, né? Na verdade, resgatando o que a gente viu lá atrás. Né? O argilito, rocha sedimentar, se transforma no xisto. O granito, rocha ígnea, se transforma no gneiss. O calcário, rocha sedimentar, se transforma no mármore, rocha metamórfica. Tudo isso resultado de diferentes graus de metamorfismo. Então, vamos dar uma recapitulada, pessoal, para não finalizar assim do nada, né, o nosso ciclo das rochas. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente começou no magma, entendeu que o magma tem alguns processos associados. Cristalização e consolidação. A gente viu que existem dois tipos de rochas ígneas, né? As intrusivas, consolidadas em profundidade, e as extrusivas, consolidadas em superfície, né? Bom, aqui a gente já destaca alguns atalhos. Então vejam aqui, da rocha intrusiva, magmática intrusiva, a gente pode já ter meteorização. Ou seja, ela pode já sofrer intemperismo, transporte e ir diretamente para essas rochas sedimentares, né? Ou a rocha magmática intrusiva pode sofrer metamorfismo também, como é o caso do granito, como a gente viu, né? O granito, que é uma rocha intrusiva, sofre metamorfismo, se transforma aqui no gneiss através do metamorfismo. Então, são os atalhos, né? Rocha magmática extrusiva também pode sofrer metamorfismo ou pode ser diretamente, né, ser levada à meteorização ou intemperismo, né? Aqui também tem um outro ponto importante, né, que a gente tem que sempre ver, subida e afloramento. Através dos movimentos tectônicos do nosso planeta, pode ocorrer a subida e o afloramento dessa rocha, né? Bom, dando continuidade, intemperismo. Tudo que está na superfície terrestre vai sofrer intemperismo e erosão. Né? Todas as rochas sofrem intemperismo e erosão quando estão ao longo da superfície terrestre, ou é claro que a gente considera a superfície terrestre não só a camada, né? Na verdade, a camadinha menorzinha, né? A casca do ovo, né? Que envolve o nosso planeta, né? Então, por exemplo, cavernas estão expostas na superfície terrestre, apesar de a gente ver elas com uma certa profundidade, né? Então, meteorização, a gente estudou também o transporte, então, intemperismo e erosão. Aqui foi a aula onde a gente viu mais química, mais complicada, é bom ir lá e rever os tipos de intemperismo e erosão. Já foi questão da FUVEST, caiu tempos atrás uma pergunta sobre o caso daqueles meninos, acho que foi na Tailândia, se não me engano, um time de futebol que ficou preso dentro de uma caverna, né? Qual o processo associado à formação daquela caverna? Carbonatação, intemperismo, né? Então, são questões importantes. Deposição, aqui a gente já começa o processo de sedimentação, né? Aqui já é um processo mais contínuo, né? Compactação e sedimentação, que é a própria diagênese, né? Formação de rochas sedimentares. Rochas sedimentares consolidadas, elas podem ser afloradas. Então, as rochas sedimentares consolidadas podem aflorar e ser meteorizadas de novo, né? Meteorizadas de novo, quer dizer, podem sofrer intemperismo e voltar para esse ciclo. Aqui, se vocês pararem para pensar, existe um outro ciclo à parte, né? Eu posso ter essas rochas subindo, aflorando, novamente sofrendo meteorização, subindo, aflorando, meteorização, etc. E assim por diante. Ou ela pode ser mais aprofundada, né, em direção ao interior do nosso planeta, sofrer metamorfismo por variação
ou até mesmo mais próxima da superfície, por outros processos como o que a gente estudou, sofreu algum tipo de metamorfismo, né? E a partir das rochas metamórficas, a gente tem o quê? A fusão. Então, das rochas metamórficas, elas podem sofrer fusão e serem novamente consolidadas como rochas ígneas, ou as rochas metamórficas, como a gente pode ver aqui, sobe e aflora, é meteorizada, e de novo mais um ciclo aqui se forma, né? Então, isso tem que estar claro, né? É claro que a partir disso a gente viu o máximo possível, o máximo que a gente podia ver de cada um desses conceitos, de cada um. Na verdade, não viu o máximo, né? Viu o fundamental, né? A gente poderia fazer cursos inteiros, meses e meses, semestres e semestres de aula, só para estudar o metamorfismo, por exemplo, né? A gente está vendo ainda de uma maneira simples, né? Mas já de uma maneira mais aprofundada quando a gente pensa no nível do vestibular. Então, isso tem que estar claro na cabeça de todos vocês, né? Bom, e aí, aqui eu sugiro um exercício final, os meus alunos que são do cursinho da Poli são convidados a fazer, escrever um texto comentando todos os processos, definindo todos os agentes do ciclo das rochas, relacionando com os 3 grupos de rocha existentes, um texto explicando como cada rocha se relaciona a cada processo, descrevendo, enfim, o que é o ciclo das rochas. Esse é um exercício muito importante que fixa todas essas ideias que são extremamente complicadas, né? Porque com o tempo, na verdade, é com a leitura e com do Decifrando a Terra, que eu já sugeri várias vezes, com a leitura do Decifrando a Terra, com a escrita ao longo desse texto, você vai ter condição de incorporar essas ideias. Agora, só assistir às aulas definitivamente não basta. E para finalizar, a questão da FUVEST 2018, para vocês verem como isso é recorrente no vestibular, apesar de não parecer. Então, olha aí, analise o diagrama. Se você não tiver condição de responder ao final de todas essas aulas esse exercício, volte, leia, escreva, estude de novo. Aqui vocês têm que ter 100% de condição de responder. E é uma questão considerada até que difícil. Então, veja aí. A questão diz, analise o diagrama e dá o ciclo das rochas. Bom, existem 2 processos ali que estão em branco, e ele quer saber, a princípio, quais processos são esses. Então, na ADES, identifique os processos formadores de rochas das fases 3, a 3 é essa fase aqui, vê que aqui ele não foi como a maioria dos professores faz. Ele começou a contar o ciclo a partir de erosão e intemperismo, que pode confundir alguns alunos. Então, começa aqui, 1, 2, 3, já é uma certa confusão para quem está muito acostumado a ir por baixo. Então, tentem sempre entender esse ciclo a partir do ponto que for. O que é interessante aqui é que ele não usou os atalhos. Então, tá só o ciclo sem os atalhos, o que é mais didático, pelo menos. Então, nas fases 3, bom, na fase 3 e na fase 6B, e cite um exemplo de rocha para cada uma dessas fases. Olha aí. Se não tiver condição de responder, tem que retornar. Então, intemperismo e erosão, ok. Transporte, ali houve até um certo erro, né? Porque intemperismo e erosão, depois transporte é erosão. Mas tudo bem, vamos entender que ocorreu erosão de novo, transporte. Na 3 é o quê? Né? Se você teve intemperismo, erosão, transporte, ali no 2 seria mais interessante, muito mais didático, colocar deposição. Né? Deposição seria o correto. Mas tudo bem, vamos lá. Na 3, qual que é o processo? Diagênese. Esse é o processo associado à formação de rocha. Tá? Então, diagênese, formação de rochas sedimentares. 4, metamorfismo. 6, fusão do magma. 4, metamorfismo. 5, fusão do magma. 6, magmatismo. 6A, formação de rochas intrusivas. 6B, simples. Se a 6A é formação de rochas intrusivas, 6B é formação de rochas extrusivas. Agora temos que dar um exemplo para cada um. De rochas sedimentares, bom, existem vários exemplos, como a gente já viu, mas vamos dar um. Vamos pegar o calcário ou o arenito. São exemplos possíveis para a gente colocar ali na formação de rochas sedimentares. Formação de rochas extrusivas, basalto, diabásio, já responde, um dos dois já responde essa pergunta. Né? Então, veja que isso demanda que vocês se aprofundem, inclusive, um pouco, né? E a B diz, explique a relação entre uma das rochas citadas e o relevo característico dessa rocha, utilizando-se de exemplo no estado de São Paulo. Bom, vocês vejam que tudo que a gente estudou até agora deu para a gente responder com realmente um capricho a alternativa A. A B
já demanda, inclusive, outros conhecimentos da geomorfologia. Mas a gente tocou em alguns pontos. Lá nas rochas ígneas, mesmo a gente viu algumas estruturas, né? Mas já diz respeito à geomorfologia do estado de São Paulo, que é uma aula que eu ainda vou gravar para vocês. Então, a B diz, explique a relação entre uma das rochas citadas, então, posso escolher uma das que eu citei, e o relevo característico dessa rocha, utilizando os exemplos do estado de São Paulo. Bom, basalto é uma que eu citei na 6B. Uma dessas rochas só ele pediu, mas a gente poderia explicar das duas, inclusive. O basalto, ele é característico da formação do relevo de cuestas no estado de São Paulo. A gente chama, inclusive, de cuestas basálticas. Então, o estado de São Paulo tem algumas estruturas geomorfológicas, né? Ele começa a partir ali da planície litorânea, depois a gente tem a serra, depois a gente tem o cinturão orogenético paulista associado à bacia sedimentar, depois a gente tem a depressão periférica, depois a gente tem a bacia do Paraná, depois a gente chega no relevo de cuestas. Né? Essa é a estrutura do estado de São Paulo. E aí a gente tem o relevo de cuestas ali, que é formado, então, uma feição geomorfológica que é formada a partir do basalto. Né? Mas a gente poderia utilizar também a questão das rochas sedimentares. Então, por exemplo, o arenito Itu forma as dunas, né? A decomposição do arenito Itu tem uma série de formações associadas às dunas aqui em Itu, em São Paulo. Né? E outras deposições importantes. O calcário, por exemplo, a gente pode pensar em relação às formações cavernosas no estado de São Paulo, no Vale do Ribeira, por exemplo, né? Onde a gente já viu lá a Caverna do Diabo, a gente viu lá nas rochas sedimentares. É uma feição geomorfológica também. Né? Tudo isso poderia ser considerado, mas aí a gente depende da aula de geomorfologia para responder, que em breve, juro que eu tentarei gravar. Bom, pessoal, é isso. Acho que ficou uma aula relativamente longa, mas tudo bem, a gente não liga para isso, a gente quer realmente se aprofundar, seja o tempo que for. Então, dúvidas, vocês já sabem, postem nos comentários. Logo mais eu retorno com vocês, explicando a geomorfologia, o que eu fiquei devendo de geografia agrária também. E é isso, desejo a todos vocês, esse é o primeiro vídeo de 2022, desejo a todos vocês um excelente 2022 e um fora Bolsonaro maravilhoso, que a gente se livre desse presidente maldito nesse ano e consiga dar continuidade nas nossas vidas de uma maneira mais tranquila, né, sem passar raiva todos os dias. É isso, meus queridos. Um grande abraço a todos. Podem me chamar sempre que precisar. Até mais, pessoal.